eu quero perguntar onde é que estão os ousados em Deus nessa noite. Então eu vou pedir um favor para vocês. Vamos quebrar um pouco o protocolo nessa noite. Eu gostaria que vocês viessem aqui para frente, sentassem aqui na frente, para a gente ter essa palavra de uma maneira um pouco diferente essa noite. Deus busca corações com originalidade, irmãos. Seja original nessa noite. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vai tomando seu assento, irmão. Lucas, Deus ama a tua originalidade, cara. Seja ousado no Senhor, irmão. Seja ousado no Senhor. Quem está com expectativa nessa noite? Hoje eu estava meditando sobre a palavra e veio uma imagem na minha mente e era a imagem de uma pessoa na casa do Pai. Eu ouvi o Lucas falando a mesma coisa, a mesma imagem que eu vi. Ele falou e eu chorei. Cara, eu fiquei imaginando a gente na casa do Pai, colocando o pé em cima do sofá. Não tem problema, cara. Não tem problema. Se você quiser ficar deitado, se você quiser ficar pulando, não tem problema nenhum, porque Deus se agrada na sua ousadia. Amém? Irmãos, a pastora Dani me convocou faz umas 3 semanas. Ela falou: Bruno, eu quero que tu traga a palavra no dia 30. Hoje é dia 30? Amém. E eu programei uma palavra. E foi bem legal. Eu fiz todo o cronograma da palavra e tal. E quinta-feira eu estava orando e Deus falou que não era aquela palavra. Era para eu mudar a palavra, não era a mesma. Eu falei: pô, Senhor, quinta-feira, meu. Por que não um pouquinho antes? Mas glória a Deus. E eu sei que tudo que Ele falar aqui, irmãos, Ele quer liberar algo novo sobre as nossas vidas. E eu peço que vocês abaixem a cabeça de vocês para a gente orar. Senhor, a gente te pede, Pai, a gente te pede discernimento de espírito. Porque a gente tem certeza que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Libera, Pai, a palavra rema, a palavra revelada direto do trono, Pai. A gente crê no impossível, a gente crê naquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Deus, abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ouvir. Abre os nossos olhos, Deus, espirituais, para que a gente possa ver aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Galera, eu vou falar sobre um tema aqui que eu creio que Deus tem algo novo para nós. E eu tenho visto que Deus tem feito algo muito novo no Brasil acerca desse tema, que é a adoração. A gente precisa começar a entender a profundidade da adoração. Só que para a gente começar a falar desse tema, a gente precisa desconstruir algumas coisas antes. Então, desconstruir para que a gente possa construir um alicerce exato daquilo que o Senhor quer falar. E primeiro, antes de falar sobre o que é adoração, eu quero falar sobre o que não é adoração. E a primeira coisa, eu estava meditando sobre essa palavra, a primeira coisa que veio à minha cabeça: adoração não é um estilo musical. Amém? Galera, eu sou músico. E quando tu entra lá no Spotify, aí tem lá pop, rock, adoração. Não é estilo musical, irmão. Eu lembro que quando eu colocava as músicas no YouTube para orar, músicas de adoração. Cara, adoração não é um estilo musical. Estão comigo? Quantos de vocês achavam que adoração era um estilo musical?
Glória a Deus, irmãos. Uma, duas, poucas pessoas. Glória a Deus. Outra coisa que adoração não é uma preparação para a palavra. Adoração não é uma preparação para a palavra, irmãos. Mas então, afinal, o que é a adoração? Eu estava pensando sobre a palavra adoração e eu fiz o link sobre o atração. A gente aqui no Atração, a gente sabe que a gente tem um slogan, que a atração é atrair a ação de Deus na terra. Amém? Se a gente pega a mesma palavra, etimologicamente, só olhar para a palavra e falar, a gente vai ver que a adoração é a ação de adorar. Amém? Simples. Se a gente pega no dicionário, então, a palavra adorar, a gente vai achar quatro significados. Eu quero que vocês repitam comigo os significados. Primeiro deles, venerar. Venerar, maravilha. Reverenciar. Cultuar. E amar excessivamente. Glória a Deus, eu adoro essa última aqui, irmão. Amar excessivamente. Só que quando a gente pensa na adoração, é algo muito tênue. Porque para a gente adorar a algo, a gente precisa ter um objeto de adoração. E eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes e também as mais perigosas que a gente pode ter. Por quê? Porque quando a gente tem um objeto de adoração, a gente tem várias possibilidades de falhar. Porque a Bíblia fala, Deus enfatiza que a gente deve adorar somente a Ele. Quantos de vocês já leram versos assim? Existem um monte na Bíblia. Adore somente a mim. Só que quando a gente tem um objeto diferente, a adoração começa a ser diferente. Isso começa a interferir no nosso relacionamento com Deus. Amém, irmãos. E eu fiquei pensando sobre adoração, sobre essa interferência, e eu fiquei meditando sobre isso. Por que Deus ele requer toda adoração somente para Ele? Por que é tão ruim a gente ter um amor excessivo sobre outra coisa? A gente poderia adorar a Deus também e ter um amor excessivo por futebol, por qualquer outra coisa, irmãos. Mas Ele enfatiza, não, eu sou o mais importante, nada pode estar acima de mim. E eu fiquei pensando, poxa, que egoísmo. Será que Deus é egoísta, irmãos? E eu comecei a meditar sobre isso. Porque, poxa, Deus não é egoísta. E o porquê, então, que Ele exige que eu adore somente a Ele? E tem uma ilustração de um pastor bem conhecido, chamado John Piper. Alguém já ouviu falar no pastor John Piper? Amém. Ele é um pastor muito influente no mundo. E o pastor John Piper ele fez uma ilustração para explicar esse tema aqui, falando assim: existia uma pessoa doente, estava sofrendo com alguma doença do coração, e ele entrou no hospital. E ele precisava fazer uma cirurgia. E o que acontece é que naquele hospital tinha 2 cirurgiões capacitados para fazer aquilo. Um deles era um cara mais velho, mais experiente, já tinha feito 1000 cirurgias daquele tipo. E todas as pessoas tinham saído com vida. Maravilha. E tinha o outro. Tinha um rapaz que tinha acabado de se formar e estava começando na vida, fazendo aquele tipo de cirurgia, aquele tipo de procedimento. E ele tinha feito somente 4 cirurgias e infelizmente todas as 4 deram errado. Então todas as 4 pessoas que passaram pela mão daquele segundo, faleceram. E aí aquele rapaz, aquele paciente, ele precisava escolher entre um ou o outro. Aí o Senhor, aquele das 1000 cirurgias, veio até ele e falou assim: por favor, escolhe eu, porque se você escolher aquele outro, a chance é muito grande de que você morra. Por favor, escolhe eu sou melhor para você. Eu sou melhor. A pergunta para vocês é: será que esse cara, esse senhor mais experiente, ele está sendo arrogante, falando para o paciente escolher ele?
Será que ele está sendo orgulhoso, prepotente? Pensa sobre isso, irmão. A resposta aqui não. Por quê? Porque esse doutor, ele está amando aquele paciente, ele está amando a vida daquele paciente, porque ele sabe que aquele paciente tem 50% de chance de escolher aquele outro, o segundo médico. E as chances de ele morrer era muito grande. Então ele estava clamando, por favor, escolhe eu vou te dar a vida, eu sei como fazer. E é a mesma coisa com a gente, irmãos. Quando a gente coloca algo no patamar de culto, de veneração, algo a mais do que Deus, por mais que a curto prazo isso não interfira em nada, mas Deus sabe, irmãos, que aquilo vai prejudicar a sua vida. Lá na frente aquilo vai prejudicar a sua vida. Deus fala para você, imagina, se você ama mais o seu esposo ou a sua esposa do que a Deus, cara, você venera aquela pessoa, você ama excessivamente. E se aquela pessoa morrer? Pior, e se aquela pessoa te trair? Acabou a sua vida? Você vai entrar em depressão? Você vai sofrer? E se o dinheiro for a sua adoração, mesmo sem perceber, tá, pessoal? A gente adora mesmo sem perceber, mas o dinheiro acaba. E aí? O que vai acontecer? Ah, mas eu adoro o meu emprego, eu gosto muito do meu emprego. Eu trabalho, estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz um pós-doc. E aí, sempre vai aparecer numa bela manhã alguém que é melhor do que você. E aí? O que vai acontecer? Deus, Ele sabe de tudo isso antecipadamente, irmãos. Ele olha para você e fala, escolhe eu. Não escolhe as riquezas. Não escolhe a sua família. Irmãos, eu não estou falando que você não deve amar a sua família, me entenda. Escolhe eu. Eu sou melhor para você, Ele fala. Irmãos, isso é muito forte. Glória a Deus. Isso, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva de adoração, a gente pensa que existem 4 pilares. A adoração, ela produz um objeto de culto que vai desenvolver uma cultura e que, consequentemente, vai estabelecer um governo. Repete comigo, galera. Adoração produz um objeto de culto, desenvolve uma cultura e estabelece um governo. Glória a Deus. Eu pedi para Deus um exemplo prático para a gente começar falando sobre isso para que seja aplicável. E eu pensei em times de futebol. Essa é boa. Que a gente consegue colocar as 4 etapas aqui. Então, existem pessoas que gostam de futebol, existem pessoas que torcem para algum time e tem pessoas que são fanáticas. Quem de vocês conhece algum fanático? Quem de vocês é um fanático? Maravilha, alguns. Maravilha. Pessoal, quando a gente tem, então, um objeto de culto, que no caso aqui é o futebol, ele vai começar a ser gerado um governo. Ou seja, aquela pessoa ela vai saber tudo sobre aquele time. Eu conheço pessoas que, cara, os caras gostam do Flamengo, por exemplo. E ele sabe a escalação inteirinha do Flamengo. De hoje, do ano passado, 10 anos atrás, 1970. Ele sabe tudo do Flamengo. Cara, isso é uma obsessão. Eu não sei o que os caras fazem. Eu conheço várias pessoas e é muito legal saber disso. É uma informação muito bacana. Mas isso começa a ser prejudicial quando o cara começa a colecionar coisas. O cara tem uma toalha, tem uma caneca, tem o símbolo, o brasão do Flamengo no braço, ou tatua a camisa do Flamengo no corpo todo. Cara, isso é uma obsessão. Ele estabeleceu um governo. E quando a gente estabelece um governo, a gente começa a andar com pessoas que fazem a mesma coisa. E quando você começa a andar com pessoas que fazem a mesma coisa, o seu ciclo vai ser um ciclo vicioso.
Porque sempre vai ser o mesmo assunto, vão ser sempre as mesmas coisas, e consequentemente vai estabelecer um governo. E o que acontece quando é estabelecido um governo, a gente vê torcidas organizadas, nada contra, eu acho muito legal até. Mas quem já foi para São Paulo ou para o Rio, quem já assistiu um jogo no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Poucas pessoas, mas tem alguns aí. É uma loucura. Pelo que a gente vê na televisão, eu nunca participei de um estádio no Rio ou em São Paulo, mas eu já peguei um metrô e tinha uma galera de uma torcida organizada. E, cara, é muito louco, dá medo. Dá medo. Porque os caras são tipo uma gangue, meu. Os caras fazem tudo por aquele time. E quando esse governo está estabelecido, o cara, ele não está nem aí para trocar o emprego dele para ir numa partida, numa final. Ele não está nem aí se ele só tem o dinheiro da comida da criança, mas ele precisa no jogo, ele vai no jogo. O governo está estabelecido, ele não está nem aí com o casamento dele. Ele está aí para o time. Eu sei que isso aqui é um pouco radical, pessoal. Só que isso aqui a gente pode colocar em várias partes da nossa vida. O governo estabelecido. E se isso acontece no trabalho de vocês? Melhor, será que o trabalho de vocês é um governo pré-estabelecido? Será que os seus assuntos são somente aquilo que você quer? Falando no âmbito profissional. Saúde, às vezes o seu corpo é algo que você venera, ama excessivamente. Você gasta 5 horas na academia. Toma 60 quilos de suplemento. Será que é somente um amor? Ou é um amor excessivo, obsessivo até? E tem um exemplo aqui que eu estava pensando e Deus falou, fala esse. Existem pessoas que colocam o propósito que Deus te dá como algo acima de Deus. Já imaginou, pessoas? Imaginou que tem pessoas que têm um chamado de Deus, eles colocam o chamado acima do próprio Deus. Eles buscam excessivamente e amam excessivamente o chamado de Deus. Acaba antecipando coisas, acaba vivendo coisas que não era para ter vivido. E eu lembro de uma mensagem. Quando Israel estava no Egito, ainda provavelmente vocês conhecem a história. Israel estava lá no Egito e Deus queria libertar Israel. E ele chamou Moisés e ele falou com o faraó. Ele falou por mais de 5 vezes, através da boca de faraó. Ele falou assim, deixe o meu povo ir para que me renda culto. Cara, olha só que legal. Deus, ele queria a liberdade do povo, mas ele só queria a liberdade do povo para que lhe rendesse culto. Tudo é voltado à adoração. Estão comigo, pessoal? Só que o povo sempre foi e sempre vai ser sedento de algo para adorar. O ser humano é assim, é um ser adorador. Ele sempre vai adorar algo. E o problema aqui é quando esse algo não é o Senhor. E eu quero entrar em 3 tópicos muito importantes, porque eu creio, irmão, que uma vida plena e de sucesso em qualquer área da sua vida é o resultado de uma sucessão de bons hábitos. Resultado de sucessão de bons hábitos. E eu quero colocar 3 tópicos para que a gente possa entender um pouquinho mais acerca da adoração. Eu vou dar uma chave, Deus vai dar uma chave para você, irmãos. Você vai começar a entender como alcançar coisas novas em Deus, através desses 3 hábitos. Pode colocar o primeiro lá, irmão. O primeiro deles é a santidade. É o primeiro hábito. E tem um versículo lá de 2 Coríntios 7:1, que ele fala assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 coisas muito importantes nesse verso.
purifiquemo-nos e aperfeiçoamento da santidade. Quando eu entendia, quando eu lia a Bíblia e me deparava com essa frase ali, o purifiquemo-nos, eu sempre imaginava uma lista de coisas que eu não podia fazer. Né? Agora eu sou cristão, agora eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu não posso. Mas na real, a revelação de Deus nesse versículo aqui, irmãos, é que o purifiquemo-nos não quer dizer, não tem nada a ver com uma lista de coisas que você pode ou não pode. Mas o purifiquemo-nos fala sobre a pureza é algo que não tem misturas. Irmãos, pureza é algo que não tem misturas. Quando a gente fala de mistura, a gente fala de adoração a outros ídolos. Deus não gosta de dividir a sua atenção, irmão. Ele não gosta de dividir a sua atenção. Ele quer a sua atenção plena. Purifiquem-se. Para quê? Para que haja o aperfeiçoamento da sua santidade. E sabe, o gatilho que faz a gente viver fora da santidade, o gatilho maior que faz a gente viver fora da santidade é a falta de fé. Vocês estão tão quietos, pessoal? Falta de fé. Por que a falta de fé é um gatilho que inibe a santidade? Eu pensei num exemplo bem drástico aqui. A pornografia. Você já imaginou, irmãos? A santidade é uma aversão à pornografia ou pecados do gênero. E quando pessoas elas se intertem olhando fotos e vídeos pornográficos, eles estão fazendo aquilo ali com nem um pouco de fé que Deus está no lado delas, ou melhor, dentro delas, vendo aquele momento. Porque a Bíblia fala que o Senhor está conosco. O Espírito de Deus, Ele habita em nós. Só que a gente não tem fé o suficiente para acreditar que Deus está ali junto com a gente quando você coloca uma imagem pornográfica. Será que você faria a mesma coisa se seu pai estivesse na sala junto com você? Será que você faria? Não faria. E por que Deus, com Deus você faz? A gente pode estender para várias outras coisas. E um versículo que rege muito esse primeiro hábito é um versículo que fala que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer como se fosse ao Senhor. Como que você está encarando esse versículo, irmão? Tudo que você faz não é somente vir para a igreja, não é somente ir para o GC, não é somente vir e tocar e cantar e fazer bonito, não é isso. É tudo. É lavar uma louça. É passar um pano no chão. Você faz isso como se fosse o Senhor? Reclamar, falar mal dos outros. Será que o Senhor está se agradando disso? Ou será que isso está te levando para longe da santidade, para longe da presença de Deus? Isso é um tipo de adoração, ou um tipo de falta de adoração. Mas Deus quer transformar algumas coisas, irmãos. Só que para transformar, Ele precisa trazer a luz. Ele precisa que você entenda aquilo que você está fazendo. E a gente vai para o segundo hábito, que é a paixão. E eu amo esse segundo hábito, irmãos. Eu amo. E eu coloquei exatamente esse versículo de Colossenses 3, 23, que fala ali: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E quando eu lembro desse versículo, na verdade eu tento todos os dias viver para esse versículo. Viver fazendo tudo para o Senhor. E quando a gente tem essa clareza de viver para o Senhor, tudo que você faz acaba sendo uma oportunidade de agradar a Deus. Seja uma simples ligação, seja elogiar alguém sinceramente, seja fazer um bom trabalho na sua faculdade. Tudo a gente pode
fazer com excelência. Paixão tem a ver com excelência. Eu quero ler um texto que me choca muito, irmãos. Muito. Que ele está lá em 2 Crônicas, 25, 1 e 2. Ele fala lá: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava... quê? Se chamava Jeoadã e era cidadã de Jerusalém. Praticou Amazias o que era correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade no coração. Tem uma outra versão que fala: não agiu com inteireza de coração. Irmãos, Amazias, nos dias de hoje, ele ia no GC. Ele dava a palavra do GC. Quem sabe ele fosse um líder de GC. Ele fazia corretinho. Ele vinha na atração, dava o dízimo. Ele ofertava. Ele tocava no louvor. Ele fazia tudo o que tinha para fazer. Ele era correto, fazia as coisas corretamente. Porém, ele não fazia com interesse no seu coração. Ele não fazia de todo o coração. Irmãos, Apocalipse fala que Deus vai vomitar da sua boca aqueles que são mornos, aqueles que não fazem tudo de coração. Irmãos, Deus fala contra ser medíocre. Não seja medíocre, diga não à mediocridade. Diga não à mediocridade. Ele não quer algo comum vindo de você. Ele não quer uma pessoa que só faça cópias. Ele não quer pessoas que façam as coisas mal feitas. Faça as coisas com paixão, irmão. Tudo o que vocês fizerem, faça como se fosse ao Senhor. É repetitivo, mas precisa ser, irmãos. Precisa ser, a gente precisa fazer tudo. E quando eu lembro desse texto aqui, quando eu lembro desse tópico, esse hábito, me vem à cabeça Davi. Porque Davi, irmãos, ele era excelente em tudo que ele fazia. E lá no início, Davi ele foi colocado como um pastor de ovelhas. O pastor das ovelhas de Jessé. Ele cuidava, era o ofício dele, ele trabalhava com aquilo. Será que ele era excelente naquilo, irmãos? Imagina, eu fico imaginando ele levando aquele monte de ovelha e daqui a pouco aparece um urso. Se fosse eu, irmãos, eu correria muito de um urso. Imagina um urso, meu. Ele matou aquele urso. Veio um leão, ele matou o leão. Por uma ovelha, por 2 ovelhas, ele podia ter perdido a vida. Mas ele era o melhor naquilo que ele fazia. Era pouco? Era pouco. Mas ele fazia o melhor. E tinha 2 outras coisas, irmãos, que Davi fazia que me chama muito a atenção. A primeira delas, ele tocava muito bem a sua harpa. A Bíblia fala que Saul, ele era possuído, e tinha alguns episódios assim onde vinha espíritos malignos e ele ficava atormentado e ele precisava de alguém que tocasse bem. E aí tinha um camarada que falou: eu conheço um filho de Jessé, o Belamita, e ele começou a falar um monte de adjetivo bom, ele fala bem, é bonito, tal, é ruivo. A minha esposa é ruiva, é linda. É ruivo, é bonito e tal, e ele toca bem o seu instrumento. Agora imagina, Israel era gigantesco e ele foi chamado como o melhor músico de Israel, eu presumo, porque chamaram ele, lembraram dele. Você já imaginou quanto que você tem que estudar para ser o melhor de uma nação inteira? Ele era. Mas o que me chama a atenção, além de tudo isso, é uma terceira coisa. Lembra quando ele foi matar o Golias? Ele chegou lá, tal, viu o Golias. E aí o Saul veio, colocou as armaduras nele. Ele se sentiu meio mal, era muito pesado. Ele tirou tudo. Ele ficou só com uma funda, lembra disso? Só com a funda. A funda, eu sempre vi a funda como se fosse um estilingue.
sei que é um pouquinho diferente e tal, mas hoje em dia é como se fosse um estilingue. Meu pai era fera em fazer estilingue. Cortava ali o cabinho da goiabeira, colocava um sorinho, amarrava com couro e fazia. E eu imagino Davi. E eu sempre me perguntava, Davi, cara, ele chegou na frente do gigante, o cara era muito grande. Ele colocou 5 pedrinhas no alforje e foi enfrentar. Cara, será que ele pegou aquela primeira pedra? E foi por sorte que ele acertou? Será que o Espírito do Senhor estava ali naquela pedra? Eu creio, com certeza eu creio que era isso. Mas tem um versículo que eu quero que você abra comigo. Não precisa abrir, está aqui no telão. Juízes 20:16, ele fala assim: em todo esse exército havia 700 homens de estol, canhotos, todos eram muito hábeis, e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com uma funda, uma pedra pesada, e acertar um fio de cabelo sem pecar, isso é, sem errar. Você acha que Davi estava brincando de estilingue? Ele atirava em um fio de cabelo a longa distância sem errar. Será que ele estava fazendo aquilo ali de mal, mais ou menos? Será que ele era ruinzinho naquilo ali? Ele era um dos melhores naquilo ali, irmão. Ele se dedicava, ele era excelente. Ele agradava a Deus, e Deus usou aquela habilidade para ascender ele ao trono posteriormente. Porque ele matou o Golias, e ele casou com a filha do rei, depois ele virou rei. Não foi por acaso, irmãos. Ele não pegou aquela primeira pedrinha, e vamos ver se vai dar certo. Não foi assim. Glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto, irmãos. O tempo está correndo. Já falamos sobre a santidade, já falamos sobre a paixão. E agora a gente vai entrar no terceiro ponto, que é a originalidade. E Deus tem me incomodado. Deus tem falado comigo acerca de um versículo ou uma série de versículos. E o especial deles é Salmos 33:3. Ele fala assim: cantai um novo cântico ao Senhor, tocai bem e com júbilo. Cantai um novo cântico ao Senhor, tocai bem e com júbilo. Irmãos, eu creio de todo o meu coração. Cantar bem não quer dizer que você tem que tocar um instrumento ou cantar uma música muito bem. Ele está falando de várias coisas que a gente precisa fazer na nossa sociedade. Cantai bem, cantai para mim um novo cântico. Ele quer que você seja original aonde você atua. Se você é advogado, como ser original? Se você estuda, será que a originalidade está em copiar algo do seu amigo? Colar? É forçação de barra, né, irmãos? Esperar que Deus abençoe, que você tire uma nota boa se você não se esforça para fazer aquilo. Irmãos, Deus está falando aqui nessa noite, meu. Deus está falando aqui nessa noite. Tem um cara na Bíblia chamado Bezalel. Ele aparece lá em ele aparece em Êxodo, no versículo 35 do 30 ao 35. Ele fala assim: anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: vede, Yahvé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística, para projetar, para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino com fios de lã, azul celeste, roxos, vermelhos, e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos e exímios desenhistas de projetos.
Irmãos, Deus quer levantar novos Bezaléus. Ele quer levantar pessoas capacitadas nas áreas de atuação de vocês. Cante um novo cântico para mim. Ele não está falando somente de uma coisa, ele está falando de toda a nossa sociedade. Ele quer levantar médicos que façam a diferença. Ele quer levantar advogados que façam a diferença. Ele quer levantar músicos que façam a diferença. O que você tem feito no seu secreto, irmãos, para que Ele possa te glorificar em público? Davi não estava brincando de estilingue. Davi estava praticando. Davi não era um tocador mais ou menos de violão, sabia o dó e o ré. Não, ele era o melhor naquilo que ele fazia. Por que nós não podemos ser os melhores? A terra olha para os filhos de Deus, irmãos. A terra olha para nós querendo ver algo diferente. O que eles têm visto em você? O que as pessoas na sua faculdade têm visto em você? Será que você é aquela pessoa que eles copiam? Ou você é aquela pessoa que copia das outras pessoas? Os músicos, por favor. Irmãos, sabe, eu sonho, irmãos, eu sonho com o tempo que os nossos ministérios de louvor parem de traduzir músicas em inglês e comecem a compor as próprias canções. Eu sonho, irmãos, que os pregadores parem de copiar mensagens prontas do YouTube. O que você tem copiado? Para de fazer isso. Deus quer algo novo para você. Deus tem algo novo para você. E é nessa noite, irmãos. É nessa noite. Ele quer levantar Bezaléus de Deus, aptos para fazer várias coisas dentro da nossa sociedade. Aleluia. Irmãos, tem uma chave que a Bíblia nos ensina acerca de adoração. A palavra proskuneu, a palavra adoração em grego. Proskuneu, ela quer dizer prostrado, irmãos. Ela quer dizer prostrado. O que isso quer dizer? A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém? Mas, irmãos, a adoração não vem somente de dentro. Amém? A adoração, ela precisa ser exterior também. A adoração é um conjunto, é de dentro e é de fora. A Bíblia fala em Mateus 4. É muito interessante, irmãos. Em Mateus 4, Jesus ele passou por aqueles 40 dias no deserto. Ele foi tentado. Depois disso, Satanás veio até ele para tentá-lo. E a Bíblia fala que Satanás levou Jesus no monte mais alto que existia. E lhe mostrou todos os reinos. Fico imaginando o diabo aqui, Jesus ali no lado. Ô Jesus, olha aí, cara, a terra toda. Só que deixa eu contextualizar vocês, para aqueles que não sabem. O diabo, ele já foi um anjo de luz. O diabo, ele já viveu a plenitude lá no céu. Ele via os anjos adorar porque ele era um anjo e ele adorava. Ele sabe, ele tinha o padrão do céu. Ele sabe como é que funcionavam as coisas, irmãos.
E aí o que acontece? Ele caiu porque ele foi orgulhoso, ele queria ser mais do que Deus. Ele queria que Deus se prostrasse a ele. O que não aconteceu é óbvio que Deus é soberano, irmãos. Deus está acima de tudo. E aí o diabo caiu. E desde então ele tem tentado a mesma coisa todas as vezes, toda a vida. Ele é repetitivo. E nessa vez foi mais uma vez. Ele levou Jesus. E Jesus olhou para todo aquele reino. Ele olhou para mim, para você, eu creio. E aquilo foi atemporal. E aí o diabo falou: Jesus, tudo isso aqui eu te dou. Eu te dou tudo, cara. Só com uma condição: se você prostrado me adorar. Ele queria a mesma coisa de alguns anos atrás. Ele queria adoração. E Jesus não deu, cara. Jesus preferiu morrer por mim. Ele preferiu morrer por você. Ele preferiu morrer, cara. E quando a gente fala de excelência, eu lembro dos anjos. Tem muito anjo no céu, irmãos. Tem muito anjo no céu. Por que que Deus não escolheu um anjo daqueles para vir morrer no meu lugar? Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele escolheu aquilo que ele tinha de melhor. Ele escolheu aquilo que ele tinha de melhor, o único filho dele. E mandou: Jesus, vai lá, morre por eles, porque eu amo o Mauro, porque eu amo o João, porque eu amo o Guilherme, porque eu amo o Renato, porque eu amo o Esdras, porque eu amo o Bruno. Aleluia! E por que a gente vendo Jesus, vendo Deus fazendo as melhores coisas, a gente insiste em ficar vivendo a mediocridade? Seja original, irmãos. Seja original. Chame a atenção de Deus. Cara, Jesus não se prostrou. Mas o que eu quero falar aqui é a excelência da adoração. A excelência da adoração, o padrão que foi estabelecido, porque o diabo, ele deu um padrão, ele deu uma chave, porque ele sabia como acontecia no céu. O que acontece? Agora a gente sabe que a adoração não é somente de dentro, a adoração também é de fora. Precisamos nos prostrar. Por que que você ainda tem vergonha de levantar a sua mão? Por que que você tem vergonha de vir aqui na frente em toda atração? Por que você tem vergonha de falar de Jesus? Eu quero que você imagine, irmãos, uma imagem. Imagina que a gente está numa final de Copa do Mundo. Imagina que a gente está numa final de Copa do Mundo e o Brasil está jogando. Quanto tempo o Brasil não está numa final de Copa do Mundo? E o Brasil está jogando com uma outra seleção, a França. A gente tem rixa contra a França. Imagina que a gente está no estádio, está todo mundo, irmãos, lá no estádio. Está 1-1 o jogo. E está aos 45 minutos do segundo tempo, o juiz olhou para o relógio e deu 1 minuto de acréscimo. E a gente pode imaginar, então eu imagino o Ronaldinho Gaúcho pegou a bola. Já ouvi aleluia, irmãos? Cara, o Ronaldinho fez fila e ele marcou um golaço no último instante. Será que você ia falar assim: gol, paradinho? Cara, se fosse comigo, se eu tivesse lá, eu ia pular 3 metros de altura, ia beijar, abraçar todo mundo daquele estádio, ia comemorar, ia gastar a minha voz, eu ia ficar rouco, eu não ia estar nem aí, porque as pessoas iam pensar de mim. E por que que você, quando entra aqui, fica quieto?
Fica de pé, irmãos. Por que ficar quieto? Deus está aqui desde o começo, fazendo um golaço atrás do outro. Ele está aqui, irmãos. Glorifica, não fique quieto. Isso aqui é uma chave da adoração, para que a gente possa alcançar o coração do Abba. Glorifique.